Boa tarde, minha gente. Pois então, o que temos para hoje? O que temos para hoje é nada mais, nada menos que uma meditação em qual é o objetivo de estarmos nesta terra. Um dos principais objetivos para estarmos nesta terra é exatamente o fato de que nós precisamos estar nos trabalhando a fim de podermos entender o que vem pela liberdade espiritual que vamos encarar quando, enfim, nós passarmos desta para a nossa outra casa. Veja bem, quando vivemos aqui, estamos presos ao corpo físico e, portanto, o nosso espírito ele tem a dificuldade, por exemplo, na locomoção, uma vez que você está limitado ao teu corpo físico, portanto, você não passa de um espaço para outro, cruzando paredes, como você possivelmente o faria caso vivesse o corpo apenas espiritual. Muito bem. Com base nisso, nós percebemos então que esta vida nesta terra seria assim uma grande faculdade. Bom, é elementar que quando estamos passando de uma fase para outra, neste caso no campo material, nós precisamos sim daquilo que costumamos chamar pais, parentes, tios, tias, irmãos, irmãs, que são justamente aqueles que normalmente vão nos dar a condição de poder continuar a nossa jornada. A nossa jornada ela tem que ser cuidadosa, com o objetivo de que não nos esqueçamos de onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Muito bem. Como não esquecer isso tudo? Primeiro é lembrando quem é Deus, ou seja, não podemos de forma alguma nos afastar de Deus. Nós temos que sim ter a Ele, ao Senhor, como nosso guia, o grande e poderoso Eu Sou, aquele que vai dizer para nós como nós podemos nos comportar através de normas e, digamos, mandamentos que são praticamente eternos, né? Como não matarás, não furtarás. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e dentro destes dois primeiros, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, estão, digamos, completados todos os demais mandamentos, porque a partir do momento que nós aprendemos a respeitar esses mandamentos, estamos, portanto, mais preparados para cumprir os demais mandamentos. Bom, nós vemos então que o princípio básico de tudo é que não nos esqueçamos de quem somos, nossas origens, da onde viemos e, finalmente, para onde vamos. Quando nós começamos a nos esquecer das nossas origens, naturalmente nós começamos a nos sentir órfãos. Não adianta ter um mundo inteiro à nossa volta se nós não temos aquele no qual nós poderíamos vir a nos apoiar, vir a nos abraçar, a nos amparar, a pedir a Deus, a pedir a Ele que nos cuide, que nos proteja, que nos guarde, que nos liberte, que nos restaure, porque estamos sim olhando para Ele, estamos sim sabendo quem Ele é. Devemos lembrar da passagem de Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 7, quando ele estava sendo apedrejado,
né? E casualmente aqueles que o apedrejavam tinham por testemunha uma figura de um jovem que se chamava Saulo. Observem que esse Saulo, ele será reconhecido depois, chamado por Deus e trazido por Deus ao nosso meio, né? Mas o que interessa aqui especificamente é o caso de Estevão, que Estevão, enquanto sendo apedrejado, ele invocou ao Senhor e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Ou seja, ele estava ciente de quem era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isto quer dizer que ele não sentia as pedradas? Não, ele sentia. Aquilo estava sendo doloroso para ele? Sim, estava sendo doloroso para ele. Porém, ele tinha algo maior em quem acreditar, algo maior no que se basear para, enfim, dizer: não importa o que aconteça com a minha carne, o que importa é que meu espírito esteja pronto e preparado para essa caminhada que agora se inicia. Ou seja, nós estamos nos preparando para a outra caminhada. E é muito importante que nós estejamos em harmonia espírito-matéria. Essa harmonia não quer dizer que nós tenhamos que simplesmente viver em função da matéria. Por exemplo, se não tem o pão, demos glórias a Deus, louvemos ao Senhor. Por quê? Porque não temos o pão? Não, porque nós sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a boa palavra que provém da boca do Senhor. Ou seja, desse jeito nós vamos encontrar o amparo que nós precisamos para poder dar continuidade à nossa jornada no rumo que ela efetivamente tem que ter. Ou seja, nós não viemos aqui para preservar a carne. Nós viemos aqui sim, enquanto estamos em carne, temos que tomar cuidado com ela, temos que nos banhar, temos que nos cuidar, temos que estar em harmonia com as pessoas em nossa volta, temos que estar em harmonia com o nosso corpo. Se andamos demais, temos que descansar. Se estamos com fome, temos que comer. Se estamos com frio, temos que nos vestir, nos cuidar para que esse frio não se transforme numa doença, enfim. Mas, de qualquer forma, nós temos que aprender que a carne em si, ela é apenas o invólucro que vai nos levar para a Terra Santa. Ou seja, nós vamos caminhar para dentro de nós cada vez mais, e nessa caminhada nós vamos estar olhando cada vez mais para o Deus eterno e todo-poderoso, aquele que nem mesmo Moisés quis encarar quando este lhe disse que eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a imagem do Senhor, apenas ouvia a voz do Senhor, porque aquela visão deixou a ele totalmente maravilhado. Mas disse-lhe mais o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ou seja, devemos nos despir, devemos tirar aquilo que, enfim, pode nos atrapalhar, para que nós possamos caminhar cada vez mais para dentro de nós, na busca daquele conhecimento que vai nos mostrar quem é Deus
efetivamente e o que Ele quer de nós. Bom, nós podemos imaginar que Deus não quer que nós vivamos entristecidos, mas pode observar que a cada momento que você nega a Deus ou que você comete alguma irregularidade para com tua vida ou que você permite aquela coisa de que tudo é relativo, né? Isso não pode, mas veja, quem está fazendo é uma pessoa muito querida, então pode e tal. Então, quando nós percebemos que nós estamos entrando no relativismo, nós vamos começar a permitir coisas que normalmente não poderiam ser permitidas, uma vez que nosso espírito necessita da verdade e necessita de todos aqueles cuidados que a verdade pode transmitir-nos, de forma que, quando estamos, então, harmonicamente obedientes àquilo a que viemos fazer nesta terra, então o Senhor tira de dentro de nós toda aquela sombra, tudo aquilo que faz sombra ao seu santo e sagrado nome, ou seja, tudo aquilo que faz sombra à nossa caminhada, ao nosso crescimento espiritual. E quando isso acontece, nós estamos livres daquelas, aspas, doenças, que são as chamadas doenças espirituais. Por exemplo, a depressão, a angústia, a ansiedade. Porque todas essas, quando vêm, elas vêm justamente pela nossa orfandade, porque passamos a caminhar como órfãos, renegando ao nosso Pai eterno e todo-poderoso. Veja bem, é muito importante, então, quando observamos que nós temos essas pessoas à nossa volta, porque os nossos pais, nossos tios, nossos irmãos, nossos avós, porque normalmente esses são aqueles que estão encarregados, justamente por suas caminhadas, de transmitir aos mais jovens o que seja a verdadeira palavra do Senhor e o que sejam aquele norte, o que seja aquele norte ético ao qual devemos perseguir. Observem que quando a gente, digamos, de certa forma, não transmite aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a palavra de Deus, o que acontece? Quando essa pessoa se afasta, nós somos penalizados em 1, 2, 3, 4ª geração. Por quê? Porque, na verdade, nós não transmitimos àqueles o conhecimento que ele necessita para que ele viva em harmonia com tudo aquilo que ele vivia antes de vir a esta terra. Bom, então é natural que daí, à medida que teu filho vai crescendo, como você não o ensinou, ele vai começar a viver os momentos de angústia, de depressão, de ansiedade, ele vai começar a ter aquelas crises, aqueles problemas mais sérios que poderão levá-lo e levar toda a família a viver aquele quadro ruim, aquele quadro feio, né? que é circundado pela falta do conhecimento. Por quê? Porque quando você tem a Deus em teu coração, é claro que você entrega os teus problemas a Ele e Ele próprio, por si mesmo, é quem vai resolver esses problemas. Ele não vai permitir de forma alguma que você caminhe em terras estranhas sem que você possa ter uma boa mão, uma mão firme que o conduza por esses caminhos, os quais você ainda não caminhou. Muito bem,
E você sabendo disso, você vê que quando você se entrega efetivamente a Deus, quando você penetra nesse campo descalço, porque sabe que está pisando em terra santa, quando você quando você se lança para dentro de você mesmo, quando você começa a fazer o teu exercício intelectual de reconhecimento de você mesmo, quando você começa a entender tudo aquilo que o teu passado te traz como memória viva da tua vida, a fim de que aquela memória possa pavimentar o futuro que te pertence e que só pertence a ti, porque só você transitou nessa via. Não tem condições de alguém ter transitado na mesma rua, na mesma calçada, com os mesmos sapatos, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu posso ter transitado nesta via à direita, você um pouco mais à esquerda, um terceiro mais à esquerda e assim por diante. Nós podemos ter andado na mesma estrada. Eu posso ter levado inclusive alguém no meu colo, não tem problema nenhum. Ainda assim, aquele que foi no meu colo não transitou a mesma estrada que eu. Ainda que você calce as sandálias que eu utilizei para transitar naquela estrada, ainda assim você não terá transitado a mesma estrada. As sandálias que eu utilizei na ocasião estavam com um solado diferente do que estão agora. Aquela estrada que eu transitei naquela ocasião tinha algumas pedras que talvez até inadvertidamente eu as tenha chutado para longe ou pego elas com as mãos e lançado como uma espécie de brincadeira que a gente faz quando transita numa estrada de fazenda, que a gente pega umas pedrinhas e começa a jogar de um lado para o outro. Quer dizer, aquilo que eu tirei do meu caminho de uma forma ou de outra, com carinho ou mesmo com agressividade, aquilo transformou aquela estrada. Portanto, aquela estrada só pode mesmo ter sido transitada por mim. Muito bem, o objetivo disso tudo é que vejamos que o nosso cérebro, o nosso coração, ou seja, o nosso arcabouço, onde são gravadas todas as informações da nossa vida, aquilo tudo que norteia a nossa vida, é que tem que ser, digamos, agora, neste momento, transitado com os pés descalços, porque entramos em Terra Santa. Eu diria que ao entrarmos nesse ambiente, nós, os terapeutas especialmente, temos que entrar não somente com os pés descalços, mas temos que entrar também, espiritualmente nus, ou seja, totalmente revelados pela palavra, de forma que nós possamos ser vistos pelo nosso irmão como o verdadeiro portador da verdade. Portanto, isto reafirma aquilo que eu costumo dizer: sem a verdade não há terapia. Sem o conhecimento da verdade, o terapeuta não existe. Ele não tem condições de fazer qualquer incursão nesse ambiente que para o outro é sagrado. Esse ambiente onde eu, ao adentrar, eu tenho que me despir das minhas máscaras, das minhas glórias, dos meus preconceitos, dos meus nojos, dos meus entojos. Eu tenho que estar totalmente despido para poder entrar, e ali sim, somente com a verdade.
caminhando naqueles caminhos onde estão os teus ou do outro, os segredos mais intocáveis, porque são segredos únicos, são segredos que normalmente não abrimos muitas vezes nem a nós mesmos. Então, quando eu entro nesse ambiente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque ali eu não posso esbarrar em nada. Eu não posso tirar um papel que esteja, papel, claro, aqui eu estou fazendo uma figura de linguagem, um papel que esteja em um determinado lugar, uma lembrança que esteja em outro determinado lugar. Eu não posso simplesmente tirar, eu tenho que apenas, digamos, andar contigo, andar com o outro à medida que ele descreve para mim tudo aquilo que ele está passando. Isto é uma reflexão acerca do nosso trabalho como terapeutas dentro da visão a que eu chamo a visão original da psicanálise. A visão que, na minha opinião, Freud percorreu quando compilou o saber psicanalítico. Não posso jamais ignorar que o saber psicanalítico foi composto por Freud e ele, justamente por ser filho de judeu ortodoxo, né, portanto, um homem que respirava a religião judaica, e além disso ele tinha uma ama de leite que o levava à Igreja Católica, onde ele também começou a dar os primeiros passos naquilo que nós vemos como a filosofia cristã. Portanto, Freud, quando buscou todos os elementos, ele os encontrou justamente aí, justamente nos livros sagrados. Ou seja, ele nos traz aquilo que sabiamente ele, por muitas vezes, sabiamente ele reconheceu e ele conseguiu compilar o saber psicanalítico justamente por esse conhecimento que ele foi adquirindo ao longo da sua jornada, especialmente na infância, né? Porque foram os primeiros ensinamentos que nortearam praticamente toda a sua vida. Em alguns momentos, ele, na minha opinião, ele nos transmite o saber psicanalítico adquirido, mas de uma forma um bocado diferente, um bocado com alguns traços de uma pintura totalmente desconexa, mas não perde de forma alguma a origem. Bem, minha gente, esta meditação eu trouxe com elementos do capítulo 7 do livro de Atos, versículos 58 a 60, e também o capítulo 7 de Atos, os versículos 31 a 34, que justamente nos mostra que, com efeito, o sofrimento do povo de Deus no Egito, ou seja, no esquecimento, o sofrimento do povo de Deus naquele quarto fechado, naquele lugar de angústias, de terrores, de depressões, esse sofrimento foi visto por Deus. E ele ouviu o gemido de cada um e desceu para nos libertar. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, no nome santo de Jesus. Aleluia! Beijos, bye!
Fui.